Falando agora de discernimento dos espíritos. A palavra discernimento também pode ser traduzida por distinções. E significa um julgamento através. É passar de entender o que está no objetivo externo para o propósito daquilo internamente. Nós, com os nossos olhos naturais, não podemos perceber isso. Não podemos entender quando alguém vem com outras intenções, muitas vezes. Não conseguimos. Inclusive, com os nossos olhos naturais, nós vamos fazer um outro tipo de julgamento. E muitas vezes vamos nos enganar. Vale ressaltar que não é discernir do geral, mas se refere a discernir a manifestação espiritual. Será que essa manifestação é de Deus? Será que essa manifestação não é de Deus? Será que essa manifestação não é humana? Será que essa manifestação não é demoníaca? Não se trata daquela visão raio-x que alguns têm ao ver uma pessoa pela primeira vez. Não sei não, esse aí não me engana. Isso aí é outra coisa, irmãos. Isso aí se chama falta de empatia. Tá? Eu não simpatizo com alguém. Isso não é dom de discernimento. Tá bom? Tem um pregador, eu me esqueço, eu só lembro do sobrenome dele, é o Subirá. Alguém conhece o nome dele? Luciano Subirá. Ele contando certa vez, ele disse que ele teve um sonho sobre um determinado casal. E tendo esse sonho sobre um determinado casal, o sonho era terrível, que eles não estavam bem e tal. E ele se levantou cedo de manhã e foi caminhar, e se deparou com a casa daqueles irmãos e viu cedo que havia movimentação na casa. Disse, eu vou chegar, vou ver como é que está aqui. Bateu a porta, os irmãos, pastor, eu aproveitei e vim aqui tomar um café com vocês. E ele entrou. E aí ele começou a conversar. Primeiro conversou com a esposa, como é que estão as coisas e tal, papapá e tal. Depois conversou com a esposa, e aí e tal. E ele percebeu que, na verdade, aquele sonho não tinha nada a ver com a realidade. Nada a ver. Ele até diz assim, eu devo ter comido alguma coisa que me pesou no estômago e tive um sonho ruim. Vê como é perigoso, irmão. Mas aí a sabedoria de Deus, né, vem ao coração do pastor e ele entende que, na verdade, foi apenas um sonho ruim. Mas, no entanto, nós percebemos, os textos que nós lemos aqui, que foi lido pelo irmão Fabiano, que Deus também traz revelações através de sonhos. E pode nos ajudar a discernir algumas coisas e uma mensagem que vem por sonho. No entanto, nós temos que buscar de Deus que esse dom de discernimento do Espírito seja acompanhado de sabedoria divina, para que eu não venha fazer as coisas de forma equivocada. Discernimento de Espírito se trata de algo sobrenatural em manifestação do Espírito Santo para revelar em momento específico qual é a intenção por trás daquela outra manifestação. Pastor Estevão Ângelo classifica da seguinte forma, ele diz, discernimento de Espírito não é habilidade para descobrir as faltas alheias. Não é isso. Um exemplo da manifestação desse dom está registrado em Atos capítulo 16, do versículo 16 ao 18. E diz assim, e aconteceu, que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E repetia, provavelmente isso por várias vezes. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, discernimento de espírito,
ficou perturbado com aquela manifestação. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. É necessário, irmãos, que nós demos atenção ao ensino também que o apóstolo João, na sua primeira carta, do capítulo 4, do versículo 1 ao 6, ele deixa. E ele instrui isso, e muito provavelmente pensando que a igreja, ao ler esse texto, terá discernimento do Espírito. E ele diz: amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Então ele dá uma explicação. Ele diz: olha, é simples. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas este é o Espírito, melhor dizendo, todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. O que nós temos com o discernimento de espíritos, com o dom de discernimento de espíritos? O Espírito Santo nos dota de capacidade, em momento específico, para discernir que alguma manifestação, seja ela no culto, seja ela em casa, seja ela no trabalho, discernir que aquilo é de origem maligna, para vir atingir a nossa vida. No culto, discernimento sobre uma manifestação que vem para perturbar o culto, para perturbar a reunião dos crentes. No entanto, é importante que a finalidade desse dom não seja unicamente para mim identificar que essa manifestação, ela é uma manifestação contrária à manifestação do Espírito Santo de Deus. E eu não devo deixar que essa pessoa continue com essa manifestação que não vem de Deus, porque inclusive, e nós vamos falar sobre isso, vai acontecer aqui, libertação. Quando o Espírito Santo traz a conhecimento, não é para nós deixarmos a pessoa continuar desse jeito, sendo usada pelo inimigo, ou por seus próprios sentimentos e suas imaginações. Ele traz alguém aqui, e se acontecer isso, irmãos, não se apavorem. E se alguém for usado para dizer, chega, acabou, em nome de Jesus repreendo isso, será não para que ela seja humilhada, mas para que o nome de Deus seja glorificado, seja exaltado, a igreja edificada e aquela pessoa ser liberta. Como é importante, irmãos, termos conhecimento dos dons espirituais, da ação deles no meio da igreja. A igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas, diz na revista, podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno.